Fala agora de assuntos internacionais. A tão esperada entrevista de Vladimir Putin com o ex-apresentador da Fox News norte-americano Tucker Carlson, enfim, foi para o ar. Foram mais de 2 horas de conversa. E para falar sobre isso, vamos acionar o nosso correspondente Luca Bassani, direto da sua luxuosa e lustrosa biblioteca em Munique, na Alemanha. Boa noite, Luca. Aí são 19 horas e 18 minutos. Luca, eu vou perguntar para você os principais pontos abordados. Agora, meu companheiro, meu colega, meu amigo, eu estou falando isso desde o ano passado, mas o pessoal prefere acreditar na CNN Internacional, que está mentindo deslavadamente, está acreditando na grande mídia americana, na BBC, no Le Monde, nos jornais europeus, que estão comprando a lorota contada pelo governo Biden. Isso aqui, Luca, essa guerra na Ucrânia, já morreram mais de 500 mil soldados ucranianos, outros mutilados que não têm condição de voltar para a guerra. E os Estados Unidos está lá. O senador, se não me engano, era o Kennedy. Ele estava entrevistando alguém do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no Congresso, e ele disse, interrogando, né? Ele disse, não, a guerra é muito boa para nós, está ativando a indústria armamentista. Alguém tem que ter juízo, chegar lá e tentar buscar um termo, mas assim, conversando duro com o Zelensky. A Ucrânia vai deixar de existir como um país viável economicamente se continuar dessa maneira. E agora, o Tucker Carlson, que já tinha conversado, entrevistado várias vezes, o coronel Douglas Macgregor, que nós aqui na Jovem Pan entrevistamos, o ex-inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, Jeffrey Sachs, todos que estão falando a mesma linguagem, agora ele entrevista o Putin. Eu não gosto do Putin. Acho o Putin um ditador. Não gosto de ditadores. E também acho que a Rússia não deveria ter invadido a Ucrânia. Agora, a OTAN não teve nenhuma participação nisso? O que, Luca, você, que está aí super entrosado no que está acontecendo, conta para nós dessa entrevista, e parece que foram mais de 100 milhões de pessoas, né? Conta para nós aí tudo e não esconda nada. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Como você bem colocou, essa entrevista longa de 2 horas e 7 minutos entre o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, e o presidente russo, Vladimir Putin. Hoje pela manhã, quando eu assisti tudo na íntegra, já tinha perto de 100 milhões de acessos apenas no Twitter, apenas no X. Fora os próprios sites de Tucker Carlson, que também conseguiu outros milhões de acessos, então foi amplamente assistida, tanto por aqueles que são simpatizantes da causa de Tucker Carlson, que é um jornalista mais conservador dentro dos Estados Unidos, como daqueles que são críticos ao seu trabalho e também críticos à invasão russa na Ucrânia. Durante os primeiros 30 minutos, Putin fez um retrospecto histórico do porquê, na visão dele, a Rússia e a Ucrânia são um mesmo país, são o mesmo povo. Ele explicou todo o desenvolvimento do antigo Kievan Rus, aquele império que surgiu praticamente no século IX, X, no centro da Ucrânia, e se expandiu conjuntamente com o Principado de Novgorod, que nós temos na Rússia, se juntando em um só povo, depois a adoção da religião cristã ortodoxa, entre tantos outros aspectos linguísticos e culturais que explicam esses dois povos terem andado por muito tempo como um só. Então, na visão dele, o que justificaria a invasão é o fato da Ucrânia e do seu povo terem raízes históricas, culturais, religiosas muito próximas da Rússia e, portanto, não enxergar essa separação. Ele também diz que o fato da OTAN não ter cumprido com o seu acordo verbal nos anos 90 de não expansão explica o porquê da Rússia se sentir ameaçada. Segundo o que ele disse, durante a época de Boris Yeltsin ainda, né, o primeiro presidente da Rússia após a União Soviética, um acordo que foi feito verbalmente, não teve nenhum termo assinado entre os russos
e os americanos, naquela ocasião com Bill Clinton, teria deixado claro que não haveria uma expansão da OTAN para os países do antigo leste europeu, da antiga esfera de influência da Rússia, para que não houvesse algum tipo de animosidade crescente entre os dois blocos, algo que, segundo Putin, não foi cumprido, já que a OTAN chegou nos países bálticos, na Polônia, Romênia, Bulgária, nos países da antiga Iugoslávia, exemplo da Eslovênia e da Croácia, e mais recentemente da Ucrânia. Fora isso, Putin descartou a possibilidade de invadir países que hoje pertencem à OTAN, exemplo da Polônia e Letônia, dizendo que não é do interesse deles ter esses países anexados em seu território, além, é claro, de dizer que isso só poderia acontecer caso houvesse algum tipo de agressão por parte da Polônia, da Letônia, da Lituânia ou qualquer outro país em território russo. Nós sabemos que no passado Putin também já tinha descartado a possibilidade de invadir a Ucrânia, mesmo assim o fez. O ponto é que essa entrevista tem repercutido bastante, muito negativamente dentro da Europa, mais positivamente com alguns grupos mais pró-Rússia, ou até mesmo aqueles que acreditam que esse esforço de financiar a guerra dentro da Ucrânia não vale a pena do ponto de vista europeu e do ponto de vista americano, e, portanto, ficaremos bom tempo falando sobre toda essa repercussão. O presidente Putin, de maneira geral, conseguiu dominar essa entrevista, não houve muita chance de contradição, até porque se tratava de um jornalista ocidental convidado por ele dentro do Kremlin, não poderia ser diferente. Obviamente, a gente vai continuar acompanhando. Os ucranianos ainda não se pronunciaram oficialmente sobre essa entrevista, mas Putin deixou claro também um outro aspecto importante que eu deixei de falar, e vou me estender aqui por mais um tempinho só para explicar, em relação a possíveis acordos de paz. Putin disse que havia, sim, a intenção dos russos e ucranianos, logo nos primeiros 3 meses de guerra, assinarem um acordo em Istambul, colocando fim neste conflito, provavelmente concedendo aos russos as partes do Donbás, as partes etnicamente onde tem os russos, majoritariamente russos, em detrimento do resto da Ucrânia permanecer sob o controle ucraniano, mas os ucranianos foram convencidos naquela ocasião por Boris Johnson, o antigo premier do Reino Unido, que disse que financiaria essa guerra até o fim. Obviamente que todos esses dados foram concedidos por Putin, que tem interesse neste conflito, tem interesse nas versões divulgadas desse conflito, então não é uma visão imparcial, mas é importante mencionar tudo aquilo que foi dito nessa entrevista, que entrará nos anais do jornalismo por se tratar de uma medida bastante ousada, um movimento bastante ousado de um jornalista americano se arriscar indo até Moscou para entrevistar o presidente de um país que é considerado inimigo pelos Estados Unidos. Hoje nós vamos debater, eu vou ler uma notícia de Israel e vamos falar. Ô, Luca, nós estamos aqui debatendo aqui, um debate quente aqui. O Azzoni estava dizendo, inclusive, que o Zelensky estava fazendo efetivamente uma ação discriminatória no leste da Ucrânia com relação à população de origem étnica russa. Tinha, sim, laços embora seja minoritário, um certo exagero, mas tem laços, sim, com neonazistas que ali atuam, e havia laboratórios de armas químico-biológicas que ali se encontravam. Agora, a meu ver, Luca, foi um erro crasso do nosso querido Volodymyr Zelensky não ter optado pela neutralidade. Como a Suíça é neutra, como a Áustria é neutra, a OTAN foi provocando progressivamente a Rússia. A OTAN não tem nada que instalar ali alianças com países fronteiriços com a Rússia, porque no momento que ela instala essa aliança, ela pode colocar mísseis balísticos, armas nucleares, como tem a Turquia. Então é uma tragédia enorme, Luca, e realmente a gente fica aqui impotente nesse canto do planeta, que é a América do Sul, assistindo essa tragédia humanitária. Luca, eu quero te agradecer bastante, uma boa noite a você e voltamos aqui com o nosso debate. Muito obrigado pela sua participação.